Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira. Vitor, boa noite. Eu queria te pedir uma análise, especialmente sobre o segundo tempo do Corinthians, porque o Corinthians vai para o intervalo vencendo, parte por necessidade, parte por escolha, são 4 substituições até os 10 minutos do segundo tempo, e o Corinthians no segundo tempo finalizou apenas uma vez com o Yuri Alberto no final. Queria que você fizesse uma análise do que aconteceu com o Corinthians nesse segundo tempo e como as substituições, seja as que você fez por obrigação ou por escolha, modificaram as ideias e as intenções do Corinthians ao longo do jogo. Obrigado. Boa noite. Olhar para este jogo sem conseguir ver, olhar na profundidade, vendo que as substituições não resultaram porque a segunda parte foi de facto do nível que não é o nosso nível, é olhar para o jogo de uma forma muito superficial e sem conteúdo. E vou explicar porquê. Parem numa coisa, nós, para jogar contra o Internacional, é importante pressioná-los, porque eles têm bons jogadores, uma equipa que tecnicamente é muito boa, uma equipa que tem soluções na frente, soluções rápidas, tem soluções no meio para jogar, e nós na primeira parte de facto conseguimos pressioná-los. Nunca lhes permitimos construir o jogo deles sem pressão, pressionamos sempre o homem da bola, pressionamos alto. Aí, até 10 minutos do fim da primeira parte. No final da primeira parte, hoje jogamos, o nosso meio campo foi o Vera, o Juliano, que vem de um problema pulmonar, com alguma seriedade, portanto, um jogador que esteve parado, teve que ser medicado e hoje foi para jogo. O Ramiro, que não tem acumulado tempo de jogo, portanto acabou a época, veio e tem trabalhado bem, mas em termos de jogo tem poucos minutos, pouco tempo de jogo, não é? O que é que acontece? Enquanto a equipa foi pressionante, enquanto a equipa teve capacidade de os pressionar, não deixar jogar, na primeira parte, com capacidade de atacar o espaço, criamos problemas e podíamos ter feito o 3-1 mesmo a acabar, nem sei se foi no final do primeiro tempo. Depois decidimos ir, tivemos o problema do Fagner, ao intervalo, teve que sair para entrar o Rafael. Portanto, essa não tive qualquer. Decidimos ir para a segunda parte com a mesma equipa, para ver se o meio-campo conseguia continuar. Explicámos ao intervalo que tínhamos que continuar a pressionar, que não podíamos que não podíamos recuar no terreno, porque se não os pressionássemos eles começavam a jogar. E depois chegamos a uma fase em que começamos a perceber, com 10 minutos, que a equipa não estava com essa capacidade. Portanto, não está com essa capacidade e temos que refrescar. Soluções para mexer. Isto é só para cair a ficha a toda a gente que critica, para cair a ficha. Soluções para mexer. Para a frente, temos o Vital e temos o Giovanni. As duas soluções que nós tínhamos para a frente para mexer no jogo hoje. O Internacional começa a meter mais carga, começa a meter mais velocidade, começa a meter mais gente com características ofensivas, e nós temos no meio campo, para jogar no meio, temos Cantilho, Rony e Xavier. Portanto, para a frente, Giovanni, o menino, e o Vital, que vem de uma paragem longa, e como meias não, que não são meias, são volantes, temos Cantilho, Rony e Xavier. De fora deste jogo, Renato Augusto, Maicon, Duqueiroz, para não falar no Paulinho, Adson, Pitão, Raul. Porque os outros estavam de fora, eram todos defesas.
Portanto, nós estamos aqui a falar de quê? Estamos a falar de uma segunda parte em que, de facto, no momento em que nós precisamos de refrescar a equipa, para a equipa continuar com os comportamentos, do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista de ter bola, porque o problema é que depois não temos bola, depois acabamos por não ter bola. Mas a questão é que as soluções que tivemos neste jogo foram estas. Portanto, a segunda parte não tem só a ver, porque fizemos as substituições. O Gilé, quando muito, podiam andar ali mais 5 minutos, 10 minutos no máximo, mas já com a equipa a vir para trás sem capacidade de pressionar. Portanto, digam-me a mim quem é o iluminado que com estas soluções consegue manter o nível da equipa, a capacidade de pressionar, a capacidade de jogar. É isto que eu tenho a dizer deste jogo. Vitor, boa noite, Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar em relação à criação do time, né? Você falou aí sobre o segundo tempo e deu para perceber que o Corinthians criou pouco em relação até a primeira parte e o Corinthians vem tendo algumas dificuldades em relação à criação de jogadas. Mas a criação de quê? Na segunda parte ou na primeira parte? Eu senti falta, pelo menos na minha visão, foi na segunda parte, falta de criação. Claro, mas eu pergunto. Quais são, no contexto, naquilo que havia no jogo, naquilo que havia disponível para este jogo, com esta gente toda de fora, como é que nós podemos manter a capacidade de criar e de pressionar? E é justamente essa a minha pergunta, sobre o Renato Augusto. Na sua lista de desfalques que você falou na última resposta, o Renato Augusto estava em primeiro. A falta que o Renato Augusto faz para essa parte de criação, para essa parte ofensiva para o time, qual é o tamanho da falta que o Renato Augusto faz? E já pensando em um clássico, em uma decisão contra o Fluminense, qual que é a atualização desse problema de saúde do Renato Augusto? Até que ponto o torcedor pode se preocupar? Isso não é só o Renato, se tivéssemos o Maicon também, se tivéssemos o Duqueiroz, teríamos a capacidade de gerir melhor o jogo, não tenho dúvidas nenhumas, porque o Renato está com um problema, teve uma contusão no gêmeo, não é? No gêmeo, tinha parado aqui há um tempo com um problema no outro gêmeo, portanto agora levou uma pancada e está com problemas, está com dificuldade em recuperar a contusão. O Renato é importante, não há dúvida nenhuma, não é um jogador fundamental para nós, um jogador que, estando bem, dá-nos esse jogo entre linhas, esse último passe, podemos melhorar a criação com ele. Se tivéssemos o Maicon, melhorávamos a criação com o Maicon também. O Du não é, mas é de espaço e desgasta, porque faz movimentos e também nos traz mais alguma coisa. Mas é o que nós temos na frente. O Watson também, hoje, se estivesse disponível, que também está lesionado, se estivesse disponível também nos dava mais alguma coisa, pelo menos havia a possibilidade para não falar no Júnior Moraes, que também já está não sei há quanto tempo de fora. Não é o problema neste momento, nós olhamos para as soluções. Primeira parte, sim senhor, a segunda parte, quando a equipa começa a cair em termos de comportamentos, nós queremos mexer e não há muito por onde mexer.